E estamos de volta com mais um vídeo da série Sistemática do Teologia D, falando sobre o nosso segundo locus teológico, que é falando sobre Cristologia, e agora falando sobre o nascimento de Jesus, falando da parte 2. No vídeo anterior falamos sobre o nascimento de Jesus, parte 1, e agora a parte 2. Bem, então, dando continuidade à parte 1, né, paramos na parte falando do texto da Caverna dos Tesouros, né, que é um texto siríaco do século 6, né, e que dá nomes diferentes, como vimos, né, que é Gaspar, Baltazar, né, e Melquior. Aqui são nomes diferentes, né, que é Hormizda, rei da Pérsia, Yazdegerd, rei de Sabá, e Peroz, né, rei de Seba. Esses são os nomes, né, que aparecem na Caverna do Tesouro, para esses três reis magos. E na Caverna do Tesouro, né, fala, né, porque eles se chamavam magos também, né, fala, ó, eles se chamavam magos por causa dos trajes que todos os reis pagãos portavam quando faziam sacrifícios e traziam oferendas aos seus deuses. Vestiam uma vestimenta dupla por baixo, a da realeza, e por cima a da magia. Assim também eles, quando chegaram até o Messias, portavam dois trajes para poderem oferecer seus presentes. Quando se afastaram de Jerusalém e de Herodes, apareceu-lhes a estrela, que era o guiar a indicar-lhe o caminho, e alegraram-se profundamente. A estrela ia diante deles até que chegaram a uma gruta. Então eles viram o menino envolto em panos e depositado numa manjedoura. Enquanto subia, imaginavam consigo pelo caminho que presenciaram um espetáculo grandioso e lá chegarem à pompa real e as instalações de um palácio de governo, pois nascido o rei, assim pensavam que encontrariam no país de Israel uma corte real, aposentos lavrados em ouro, o rei e o filho, né? O rei e o filho do rei vestidos de púrpuras, divisões do exército e corpos de guarda, obedientemente às ordens do rei, e no palácio a presença dos grandes da terra que honravam com seus presentes a mesa real preparada com finos manjares, com servos e servas reverentemente apostos. Isso é o que os magos pensavam encontrar, mas nada disso encontraram. Ao contrário, viram algo de muito mais grandioso. Tão logo entraram na gruta e viram José, né, aqui, ó, na gruta, na caverna, José ali sentado, cheio de admiração, e Maria de olhos contemplativos, mas não havia instalações luxuosas preparadas para eles, nenhuma mesa posta e sinal algum de pompa real à mostra. Apesar de toda essa humildade e pobreza, não tiveram nenhuma dúvida em seus corações. Aproximaram-se com reverência, adoraram-no e mandaram trazer os seus presentes, ouro, incenso e mirra. Maria e José ficaram muito constrangidos por nada terem oferecerem, mas os magos alimentaram-se das suas provisões. Então aqui, né, na versão da Caverna do Tesouro, fala que os magos foram pensando que, né, a estrela que estava guiando, que eles, né, como vimos em Mateus 2, né, que ele procurando o rei, o Messias, que seria, né, teria uma corte, né, seria um rei todo vestido, né, teria um monte de servos, mas na realidade quando eles chegaram, né, era apenas uma criança deitada numa manjedoura, né, com os pais humildemente, mas eles mesmo assim com o coração humilde reconheceram, né, que Jesus ali era o rei, mesmo ali naquela condição humilde. Bem interessante, né? E a gente, né, falou sobre a questão dos três reis magos, né, falamos que quem deu essa, né, quem disse que seria três foi em origem, né, na homilia sobre Gênesis. Mas você tem pinturas como essa aqui, ó, né, que já mostramos outras imagens, mas essa aqui, né, é interessante, da catacumba de Priscila, que é do século 3, ó, a adoração dos magos, ó. Aqui, ó, você vê os desenhos, ó, na catacumba, também mostrando, ó, três magos e Maria com a criança. Tá vendo aqui, ó, a foto mais nítida aqui, ó, vocês podem ver, ó, três reis magos. E você também tem do século 6, aqui, né, aqui com os nomes, né, ó, os magos com trajes persas da Basílica do Santo Apolinário Novo em Ravenna, né, da igreja de Ravenna. E aqui, ó, em cima tem os nomes, ó, Baltazar, Melquior e Gaspar. E você tem esse SCS, que, né, é a sigla para santos. Aqui, ó, santo, né? Então é Santo Baltazar, Santo Melquior e Santo Gaspar, né? Aqui da igreja de Ravenna. Você tem lá a pintura, ó, do século 6. E você também tem outros apócrifos, além desses que mostramos, né? Você tem outro que, né, se baseia também no livro do Proto-Evangelho, né, que mostramos no Proto-Evangelho de Tiago, que também é o Evangelho Armênio da Infância, né? Aí diz aqui, ó, Evangelho Armênio da Infância, é um evangelho apócrifo da infância do século 6, baseado em uma versão siríaca mais antiga que não existe mais. O evangelho tem duas versões, uma mais longa, de 37 capítulos, e uma mais curta, de 28 capítulos. O texto inclui histórias sobre a vida da Virgem Maria, seu casamento com José, seu nascimento milagroso de Jesus, né? E a gente ainda vai tratar mais desse livro. Mas aqui, né, nesse Evangelho Armênio, fala do nascimento de Jesus, né? E diz aqui, ó, naqueles dias veio um decreto de Augusto ordenado que se realizasse um recenseamento
em toda a terra e que se entregasse ao imperador os impostos devidos ao tesouro, devendo cada um pagar anualmente um dízimo calculado de acordo com a condição nominal das pessoas pertencentes à sua casa. Em vista disso, José decidiu comparecer com Maria ao recenseamento para ser registrado nele, assim como as outras pessoas de sua família. Imediatamente selou sua cela e preparou tudo o que era necessário para sua subsistência física. E levando consigo seu filho mais novo, então aqui ele levou o filho, José colocou Maria no jumento e juntos partiram seguindo a rota que leva ao sul. E quando estavam a 15 estágios de Nazaré, que são 9 milhas, José olhou para Maria e viu que seu semblante estava alterado, sombrio e melancólico, e ele pensou consigo mesmo, ela está grávida, e por causa da gravidez não consegue ficar em pé bem no cavalo. E perguntou a Maria, por que sua alma está triste e perturbada? Maria respondeu, como eu poderia, Está encontrando-me como estou grávida. E aí, aí fala aqui, no verso 5. E assim caminharam num dia frio de inverno, no dia 21 do mês, aí fala aqui de Tebete, que é o dia 6 de janeiro. E quando chegaram a uma passagem deserta, que outrora fora da cidade real chamada Belém, na sexta hora do dia, que era uma quinta-feira, Maria disse a José, desce-me do jumento, pois a criança me fez sofrer. E José exclamou, ó, que azar o meu, eis que minha esposa vai dar luz não em um lugar habitado, mas em um lugar deserto e inculto, onde não há hospedaria. Para onde irei então? Para onde levarei para que descanse? Não há casa aqui, nenhum abrigo com teto sobre o qual eu possa esconder sua nudez. Depois de procurar bastante, José encontrou o quê? Uma caverna, Então, mais uma vez aqui, o Evangelho Armênio se referindo que Jesus nasceu numa caverna muito grande, onde pastores, vaqueiros viviam e trabalhavam. Nos arredores, eles reuniam e trancavam seus rebanhos e gado à noite. Ali eles haviam construído uma manjedoura para o estábulo, onde alimentavam seus animais. Mas naquela época, como era um inverno rigoroso, os pastores e vaqueiros não estavam na caverna. Então, dizendo que era inverno, E que era um inverno rigoroso e que essa caverna era usada, onde eles construíram uma manjedoura, um estábulo para os animais, só que por ser inverno, eles não estavam ali presentes. José conduziu Maria até ela, e levou para dentro e colocou seu filho José perto da Virgem no umbral da entrada e saiu em busca de uma parteira. Aí, no verso 9 diz, olhando mais adiante, José viu uma mulher vindo da montanha cujos ombros estavam cobertos por um longo manto. E ele foi ao seu encontro e eles se cumprimentaram. E José perguntou, de onde você vem e para onde vai, mulher? E ela respondeu, e o que você está procurando para me perguntar assim? José disse, estou procurando uma parteira hebreia. A mulher disse, quem é aquela que deu a luz na caverna? José disse, ela é Maria, que foi educada no templo e que o sacerdote, fala de Maria sendo cuidada no templo. E no verso 10 diz, enquanto caminhavam, José perguntou à mulher, agradecerei se me disseres o teu nome. E a mulher respondeu, por que queres saber meu nome? Eu sou Eva, a primeira mãe de todos os que nasceram, e vim ver com os meus próprios olhos a minha redenção, que acaba de acontecer. E quando José ouviu isso, ficou admirado com as maravilhas que tinha testemunhado e com o fato de que eles não deixavam desviar um do outro. Então lembra, quando lemos no proto-evangelho de Tiago, que quando José sai, ele se encontra com uma mulher, com uma parteira, só que não fala o nome dela, Aqui no Evangelho Armênio fala que essa mulher que ele encontrou antes de Salomé, que também dá como a parteira de Jesus, no Evangelho Armênio fala que essa mulher era a Eva, a primeira mulher a ser criada, a Eva, Aí aqui, no verso aqui, aí no verso 9 fala, como Eva, nossa primeira mãe, e José chegaram à caverna, No capítulo 9, vem falando, nossa primeira mãe entrou na caverna, tomou o menino nos braços e o acariciou eternamente. E ela bendisse a Deus porque o menino tinha um rosto resplandecente, belo e feições muito francas. E ela, envolvendo em faixas, deitou na manjedoura dos bois, que é do boi também. Então saiu da gruta e de repente ela viu uma mulher chamada Salomé, que vinha da cidade de Jerusalém. Indo em sua direção, ela lhe disse, eu te anuncio uma feliz boa notícia. Nesta gruta, ela deu à luz a um filho, uma virgem que nunca conheceu um homem. E Salomé respondeu, eu sei que toda a cidade de Jerusalém condenou como culpada, digna de morte, E ela vem falar aqui, nossa primeira mãe Eva disse, é verdade, ainda assim sua virgindade é santa. Ela permanece imaculada. Salomé perguntou, como você pode descobrir que ela ainda está em estado virginal depois de dar à luz? Eva respondeu, quando entrei nesta gruta, vi uma nuvem luminosa pairando sobre ela, murmúrios de palavras podia ser ouvido, E aqui a Salomé vai tocar na Maria e vai perceber que ela, provavelmente o ímen, o ímen está intacto mesmo após o nascimento de Jesus, mostrando aqui a virgindade. E aqui no capítulo 10, fala dos pastores também, E perto daquele lugar viviam os pastores de quem já falamos, como lá no verso aqui, 8, que falou sobre a questão, quando chegou lá, só que os pastores não estavam presentes, não estavam lá na caverna onde eles construíram o estábulo. Aí, no verso 10 fala, e perto daquele lugar viviam os pastores que já falamos.
Mas seus rebanhos de cabras e ovelhas se reuniam apenas ao cair da noite, em lugares remotos e distantes, onde pastavam nas montanhas e na planície. E quando estava escuro, cada pastor reunia seu rebanho e guardava-o durante a noite. Eis que o anjo do Senhor veio sobre os pastores, e o resplendor de Deus os cercou de fulgor, e eles ficaram com muito medo, e gritando, reuniram-se no lugar, e disseram uns aos outros: Que palavra é esta que chegou até nós, e que não conhecemos? Mas o anjo lhe disse novamente: Não temais, homens prudentes e inteligentes, que vos reuniste, pois eis que vos anuncio grande alegria. Hoje mesmo vos nasceu o Salvador, que é o Cristo do Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal ao entrardes na gruta, na caverna, encontrareis um menino envolto em faixas, deitado numa manjedoura de bois. E depois de ouvirem um anjo, os pastores, 15 em número, então aqui fala que eram 15 pastores, correram para o lugar que lhes foi indicado, e quando viram Jesus, prostraram-se diante dele e o adoraram, e louvaram a Deus em alta voz, dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade, né? É o glória em Celsus Dio. E cada um dos pastores voltou ao seu rebanho, louvando e glorificando a Cristo. Né? É interessante, né, como a gente está falando dos magos, no Evangelho da Infância, né, da Armênia, no capítulo 5, né, fala quando o anjo, né, foi visitar Maria, né, e anunciar a ela que ela daria a luz a Jesus. Diz que após isso, e tornou-se ao templo santo imaculado, né, e naquele mesmo instante a gravidez começou. Pois quando o anjo trouxe a boa nova, a Maria era o dia 15 de Nissan, que faz com que abril seja uma quarta-feira, a terceira hora do dia. Né? E aí fala, e ao mesmo tempo o anjo apressou-se a ir à terra dos persas, para avisar os magos e ordenar-lhes que fosse adorar o recém-nascido. Então fala aqui no capítulo 5, que quando o anjo falou para Maria que ela daria luz a Jesus, né, nesse interim, um anjo foi lá falar para os magos na Pérsia, né, então eram magos persas, e avisar eles que, né, para eles irem lá ver, né, Jesus nascendo. Aqui, ó, os magos que fosse adorar o recém-nascido, né, e eles, depois de terem sido guiados por uma estrela, durante 9 meses chegaram ao seu destino no momento e hora em que a Virgem acabava de dar à luz. Pois naquela época o reino dos persas dominava pelo seu poder e pelas suas vitórias todos os reis que existiam nos países do Oriente. E os magos eram 3 irmãos. Então aqui também na versão da Armênia, né, são 3. E aí fala os nomes, ó. O primeiro é Melcom, né, aí vez de ser Melquior é Melcom, que reinava sobre os persas. O segundo era Baltazar, que prevaleceu sobre os indianos. E o terceiro, Gaspar, que possuía o país dos árabes, tá vendo? Então aqui falam que eram 3 reis de diferentes lugares, né? Melcom, né, era da Pérsia, o Baltazar, né, prevaleceu sobre os indianos, e o terceiro é o Gaspar, que possuía o país dos árabes. Reunidos em obediência à ordem de Deus, apareceram na Judéia no momento em que Maria deu à luz, e tendo apressado a sua viagem, encontraram-se lá no momento preciso do nascimento de Jesus. Né? Aí aqui no verso 11, no capítulo 11, perdão, né, fala como é que foi a chegada desses reis magos lá, ó. E José e Maria continuaram com a criança na caverna secretamente, sem se mostrarem em público, para que ninguém soubesse de nada. Mas depois de 3 dias, isto no dia 23, que é 9 de janeiro, eis que os magos do Oriente, que haviam deixado seu país 9 meses antes, e que traziam consigo um numeroso exército, chegaram à cidade de Jerusalém. O primeiro foi Melcom, rei dos persas, e o segundo Gaspar, rei dos indianos, e o terceiro Baltazar, rei dos árabes. E os comandantes do seu exército, investidos de comando geral, eram 12 em número. Então, além dos 3 reis que vieram, eles vieram com comandantes do seu exército investidos de comando geral, e eram 12 em número. As tropas da cavalaria que os acompanhavam somavam 12.000 homens, 4.000 de cada reino, e todos eles haviam chegado por ordem de Deus da terra dos magos, sua terra natal localizada nas regiões orientais. Porque, como já mencionamos, assim que o anjo anunciou à Virgem Maria sua futura maternidade, ele foi levado pelo Espírito Santo a avisar os reis para que fossem adorar o recém-nascido. E eles, tendo, né, tomado sua decisão, reuniram-se em um só lugar, e a estrela que os procedia os conduziu. Então, né, fala que além dos 3 reis que foram, né, ainda foi 12, né, fala aqui, ó, 12 era, né, de comando geral em 12 em número, tropas de cavalaria que somavam 12.000 homens, 4.000 de cada reino. Né, eles não foram sozinhos na versão do Evangelho da Infância Armênia. E você também tem né, a história da Virgem, né, que é aqui, ó, Virgem Maria, a história, né, também, ó, que esse livro também, né, ele também é uma versão do texto, né, aqui, ó, do qual os judeus zombavam, né, texto de Sírios, né, é uma versão siríaca também, que conta sobre o nascimento, né, como é que foi o nascimento de Jesus.
E ó, fala assim, ó, Belém, enquanto ele e Maria viajavam pela estrada, ele viu, né, que o rosto de Maria estava ora triste, ora alegre, e José respondeu e disse a Maria, o que tens, ó Maria? Né, aquela mesma coisa, que ela, né, ficou se sentindo mal porque estava prestes a dar a luz a Jesus. E aconteceu que quando se aproximaram de Belém, Maria disse a José, José, chegou a hora do meu parto e as dores de parto não me deixaram chegar à cidade. Vem e entremos nesta caverna. Então, né, novamente a versão que Jesus nasceu em uma caverna. Era hora de pôr o sol quando entraram na caverna e José correu para trazer uma mulher para ficar com Maria. Mas eis que enquanto ele estava correndo, aconteceu que uma certa velha hebraica, né, estava descendo de Jerusalém para Belém. E José disse a ela, vem, ó bendita velha, e entra nesta caverna, onde está uma mulher que está dando à luz a um filho. E quando a velha e José entraram na caverna, o sol já havia se posto, e eles não tinham nada na caverna para iluminá-los. Mas quando entraram, viram que a caverna estava cheia de luz, como a do sol, e que Maria estava amamentando seu filho. Agora ele havia sido envolto em faixas colocado em uma manjedoura. Enquanto eles estavam maravilhados com a luz, alguns pastores vieram e fizeram uma grande fogueira e hostes celestiais. Então, né, na versão do Evangelho da Infância Armênia, fala que, né, quem foi a mulher que apareceu foi Eva. Aqui fala que é uma senhora, né, que apareceu. No Pseudo Mateus, que já mostramos aqui, fala que essa primeira mulher, antes de aparecer Salomé, né, no Pseudo Mateus fala o nome dela, né, e a caverna encontrou Maria, o menino que ela dera à luz. E José disse, bem-aventurada Maria, trouxe-te duas parteiras. Então aí fala que ele não se encontrou com uma e depois apareceu outra. Fala que José, quando foi procurar uma parteira hebreia, na versão do Pseudo Mateus, encontrou duas parteiras. E essa né, é identificada como Zelomi, ó. Então o nome dessa é Zelomi, né, que no armênio fala que é Eva, e aqui é uma senhora, e no proto-evangelho não diz quem é. Na versão do Pseudo Mateus, o nome dela é Zelomi, né, e Salomé, na versão do Pseudo Mateus. E, né, fala que apareceu cantando um hino e louvando a Deus. Naquele momento a caverna tornou-se um tipo de igreja, né, e aqui, né, começa a adoração, né, e tal. E aí fala, olha interessante, e naquela noite um vigilante, né, foi enviado à Pérsia, né, igual, só que aqui não foi quando um anjo apareceu para Maria, né, mas foi quando Maria estava na caverna, falando que um anjo foi enviado à Pérsia e ele se mostrou aos persas na forma de uma estrela extremamente brilhante, que iluminou toda a região do seu país, agora todo o povo. Então aqui é um anjo que, né, veio numa forma de estrela anunciar para os persas, né, o nascimento de Jesus, para ir adorar ele, ó. Da Pérsia estavam celebrando um grande festival no qual adoravam o fogo e as estrelas. Aí fala aqui, ó, no 25º dia do primeiro, né, aí fala o nome aqui, Canuqui, né, fala que é de dezembro, né, o último de janeiro, que é o dia do festival do nascimento de Cristo. E todos os magos estavam vestidos com suas vestes festivais e celebravam orgulhosamente seu festival, quando de repente uma grande luz brilhou sobre eles. E eles deixaram seus reis, seus banquetes, seus prazeres, suas casas, e saíram para ver o que era a luz, e viram uma estrela de fogo, que era semelhante ao grande sol em sua luz, pairando sobre a Pérsia. Então seus reis clamaram aos seus sacerdotes, dizendo, que sinal é este que vemos? E involuntariamente eles responderam como em profecia, dizendo, o rei dos reis nasceu, o Deus dos deuses e a luz da luz. E esta estrela é um dos nossos deuses que veio nos informar sobre o seu nascimento, para que possamos ir oferecer-lhes oferendas e prestar-lhe homenagem. Todos os governadores, os juízes e generais disseram aos seus sacerdotes, que oferendas são adequadas para levar conosco. E os sacerdotes disseram-lhe, ouro, mirra e incenso. Né? Então, aqui, 3 homens que eram reis. Então, né, os reis, né, foram levar os presentes. Então, aqui 3 reis também, e que o anjo vem em forma de estrela para anunciar o nascimento de Jesus nessa versão da história da Virgem. E esse texto aqui também, né, o Evangelho Árabe da Infância, né, também fala, ó, que ele é do século VI. E ele, aqui, ó, é um escrito apócrifo do Novo Testamento sobre a infância de Jesus. Pode ter sido compilado já no século VI, foi parcialmente baseado no Evangelho da Infância também, o Evangelho de Tiago e o Evangelho do Pseudo Mateus. Aí fala que o Evangelho da Infância em árabe está relacionado a uma obra siríaca oriental mais antiga, intitulada História da Virgem, né? Então, tá vendo? Essa História da Virgem que lemos, esse Evangelho Árabe da Infância, é uma versão ainda, né, mais recente, que conta alguns relatos similares da história da Virgem. E aqui, né, fala, no ano 309 da era de Alexandre Augusto, né, promulgou um decreto ordenando que todo homem fosse recenseado em sua terra natal. José então levantou-se, tomando Maria, sua esposa, foi para Jerusalém e chegou a Belém a fim de ser recenseado com sua família em sua cidade natal. Chegando a uma caverna, né, então a mesma versão, uma caverna, Maria disse a José,
que o tempo de parto estava próximo e que ela não poderia entrar na cidade, mas disse ela: entremos nesta caverna. Isso aconteceu ao pôr do sol. E José saiu às pressas para procurar uma mulher que estivesse perto dela. Enquanto estava ocupado com isso, viu uma velha hebreia de Jerusalém e disse: venha cá, minha boa mulher, entre nessa caverna onde uma mulher prestes a dar luz. Por isso, após o pôr do sol, a velha e José, quando chegaram à caverna, e ambos entraram, eis que ela estava cheia de luzes, mais belas que o brilho das lâmpadas e velas, e mais esplêndidas que a luz do sol. A criança, envolta em faixas, mamava no peito da Nossa Senhora, sua mãe. Sendo colocada em um estábulo, e quando ambos estavam maravilhados com essa luz, a velha pergunta à Senhora Maria: tu és a mãe desta criança? E quando a Senhora Maria deu seu assentimento, ela disse: tu não és de forma alguma como as filhas de Eva, né? Aí fala: então chegaram os pastores, e quando acenderam uma fogueira, estavam muito alegres. Apareceram-lhe as hostes celestiais, louvando e celebrando Deus Altíssimo. E enquanto os pastores faziam o mesmo, a caverna foi transformada naquele momento em um templo do mundo superior, visto que as vozes celestiais e terrenas glorificavam e magnificavam a Deus por causa do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E enquanto aquela velha hebreia viu a manifestação daqueles milagres, ela agradeceu a Deus, dizendo: graças te dou, ó Deus de Israel, porque meus olhos viram o nascimento do Salvador do mundo. Né? Então aqui, né, os pastores, né, essa velha hebreia, né, que vimos, Zelomi, né, ou Eva, aí fala aqui uma coisa interessante, né, e aconteceu, né, quando os reis magos vieram, e aconteceu que quando o Senhor Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, né, aqui ó, né, aqui ó, Zoroastro havia predito, havia com eles presentes, ouro, incenso e mirra, e eles adoraram e apresentaram seus presentes. Então a Senhora Maria pegou uma das faixas por causa da pequenez de seus recursos, deu a eles, e eles receberam dela com maiores marcas de honra. E na mesma hora apareceu um anjo na forma daquela estrela que antes o guiara em sua jornada. E eles partiram seguindo a orientação de sua luz até chegarem à sua própria terra. Então, na mesma versão da história da Virgem, aparece, né, falando que foi um anjo que, né, se transformou numa estrela para guiar os magos, né, e depois guiou eles de volta. E aqui é interessante, quando eles chegaram, fala que no tempo de eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, como Zoroastro havia predito, né? Quem é esse Zoroastro? Né? É Zaratustra, né? Aqui, ó, representação moderna Zoroastro, né? Fala, ó, esse Zaratustra, né, também conhecido na versão grega do seu nome, Zoroastro, foi um profeta e poeta nascido na Pérsia, né? Então ele era um profeta, né, e um poeta nascido na Pérsia. E ele, né, a gente ainda vai falar mais dele quando for falar sobre heresiologia, né? Então tinha essa ideia de que, né, ele era um profeta. E você também tem um historiador, né, o que é um escritor, historiador, gramático, administrador oficial romano, chamado Plínio o Velho, né? Ele foi um naturalista romano e ele escreveu um livro que é chamado História Natural, né? É uma enciclopédia, um compêndio de conhecimento humano escrito pelo naturalista romano Plínio o Velho. E nesse livro, né, no capítulo 30, ele fala, né, ele atribui a origem dos poderes de magia, né, dos ensinos de magia, a Zoroastro, né, a Zaratustra. Aqui, ó, como fala, sem dúvida surgiu lá na Pérsia de Zoroastro, ó, acordado entre outros que havia, ó. Aí fala aqui, ó, sem dúvida a magia surgiu na Pérsia com Zoroastro. Sobre isso nossas autoridades concordam. Então ele atribui a origem da magia, né, a Zaratustra. Então né, nessa versão aqui do Evangelho Árabe da infância, né, fala que isso foi predito pelo Zaratustra, né, o nascimento de Jesus, né? Interessante. E também, né, é interessante falarmos, né, já que falamos de como são, né, magos persas, né? E é interessante falar que autores cristãos antigos também entendiam certos escritos seculares, né, como também sendo profecias relacionadas ao nascimento de Cristo. Você tem do próprio Eusébio de Cesareia, que já mostramos aqui, né, da história da igreja, um livro chamado A Oração de Constantino, né? É falado, também conhecido mais completamente como A Oração de Constantino, a Assembleia dos Santos, o discurso do qual este extrato é retirado está contido nos manuscritos junto com o famoso panegírico de Eusébio, A Vida de Constantino. Ó, aí só que fala aqui, ó, no entanto, como veremos abaixo, o autor da oração é debatido. O autor registra que ele afirma serem as palavras do imperador, proferidas em latim e transcritas por um intérprete para o grego, a fim de que ele pudesse fornecer suporte para o testemunho que ele dá sobre a grandeza do imperador. Né? Só que aí fala aqui, ó, sua autenticidade tem sido naturalmente questionada, mas muitos estudiosos têm se mostrado dispostos a aceitá-la, então não sabe se foi realmente ele, né? Aí fala aqui, ó, ele fala aqui, ó, acredita que quase certamente não seja obra de Constantino, mas argumenta que algumas características também não parecem ser eusebianas, como as referências bíblicas, frequentemente vagas. Ele sugere uma data durante ou imediatamente após o reinado de Juliano, o apóstata, quando os cristãos sentiram a necessidade de atacar o paganismo. Observa a semelhança do estilo entre o autor da oração e os escritos antipagãos de Arnóbio e Eusébio.
né? Então não tem dúvida se realmente foi escrito, né, esse texto, se foi realmente Eusébio de Cesareia. Mas, né, nesse texto, no capítulo 18 da oração de Constantino, fala da Sibila Eritreia, né? Essa Sibila Eritreia, a gente até mostrou aqui, só que a gente não falou sobre ela e hoje a gente vai falar, né? Segundo aqui, né, como eu disse que, né, pode ter sido escrito por Eusébio, ele se baseia nesse cântico da Sibila, né? Sibila profetiza, né? É o nome, ó. Eu vou falar um pouquinho dela aqui, ó. Mas ele fala: meu desejo é derivar mesmo fontes estrangeiras, um testemunho da natureza divina de Cristo. Então, como eu falei, autores cristãos antigos, né, tinham a ideia também de escritos seculares já fazerem referência do nascimento de Cristo, como esse cântico da Sibila de Eritreia, ó. Aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Né, primeiro mostrar quem é essa Sibila de Eritreia, né? Ó, a Sibila de Eritreia foi a profetisa da antiguidade clássica que presidia o oráculo apolíneo em Eritreia, uma cidade na Jônia, oposta a Quíos, que foi construída por Neleu, filho de Cudo. A representação da Sibila em Eritreia, moeda, a imagem da Sibila Eritreia Herófila, né? Então, essa profetisa, aí nesse cântico, ó, ele fala: realmente cheia de inspiração do alto, declarou em versos proféticos os futuros propósitos de Deus, indicando claramente o advento de Jesus pelas letras iniciais desses versos, ó, formando um acróstico nessas palavras: Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador, cruz. Os versos em si são os seguintes, né? Lembra daquele, como falamos sobre cristograma, né? E falamos do Santo Agostinho, né? Do Ictus. Então, então aqui, ó, no capítulo 23 da Cidade de Deus, como vimos lá quando falamos sobre cristograma. Quem não viu, assiste lá que vocês vão entender. Então, ele, quando fala do Ictus, ele se baseia, ó, nesse texto, ó, aqui, ó, ele fala: alguns dizem que Sibila de Eritreia profetizou nessa época, ó. Agora Varrão declara que houve muitas sibilas, não apenas uma. Esta Sibila de Eritreia certamente escreveu algumas coisas sobre Cristo, que são bastante evidentes, ó. Aqui, ó, ele fala aqui, ó: produziu um manuscrito grego dizendo que eram as profecias de Sibila de Eritreia, no qual ele apontou uma certa passagem que tinha as letras iniciais das linhas dispostas de forma que estas palavras pudessem ser lidas, que significa Jesus, Cristo, Filho de Deus, o Salvador, né, do Ictus. Este verso, dos quais as letras iniciais produzem esse significado. Então aqui, ó, o acróstico, né, já mostramos que é pegar a primeira palavra, né, de uma frase, né, e formar uma palavra nova. Aí vem falando aqui nesses versos, né, no início, a primeira palavra desses versos, né, se juntar todas, forma esse acrônimo, né, esse acróstico, que dá a palavra Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador, né, aqui, ó, que já mostramos quando falamos sobre o Ictus, ó, tá vendo? Aí aqui, ó, estamos falando sobre, né, explicando por que é a Sibila de Eritreia, tá vendo? E no capítulo 19, né, do Eusébio de Cesareia, que fala da oração de Constantino, não só esse cântico da Sibila de Eritreia, também ele fala do testemunho de Virgílio, né? De Virgílio, né? Ele fala aqui, ó: muitos, no entanto, que admitem que Sibila de Eritreia era realmente uma profetisa, ainda se recusam a acreditar nessa predição, né? E ele fala, ó, desconhece a arte poética que foi o compositor desses versos, ó. E fala do Públio Virgílio Maro, né? O Marão. Esse Públio Virgílio, né? O Virgílio da famosa Eneida, né? Que conta, né, a versão da Ilíada, né? E da Odisseia, né? E na versão romana, que é Eneida, né? E tem um livro dele, né, uma obra dele, que é a chamada Écloga, né? Écloga, né, ou bucólica, né? Bucólicas também, ó. As Éclogas ou bucólicas, né? Que ele faz uma poesia, ó. E dentro dessa poesia que ele fala, ó, ele fala: eis que uma nova raça nascida no céu aparece. Aqui é o Eusébio de Cesareia, né, na oração de Constantino. E fala: e novamente outra passagem das bucólicas: musas sicilianas soam como uma melodia mais elevada, e que pode ser mais claro do que isso, pois ele acrescenta: a voz do oráculo de Cuma é ouvida novamente, evidentemente se referindo à Sibila de Cumas. Nem isso foi suficiente, o poeta vai além, como se irresistivelmente impelido a prestar seu testemunho, que ele diz então: eis os anos que sucedem trazem novas bênçãos, a virgem chega e com ela o rei há muito desejado. E aqui, ó, fala: quem então a virgem que viria? Não é ela que estava cheia do Espírito Santo, que teve um filho? E por que é impossível que aquela que estava grávida do Espírito Santo seja e continue sendo? Então aqui, ó, Éclogas, né? Esse texto do Virgílio, né, também chamado de bucólicas, na Écloga, no 4, né, chamado de Écloga 4. Aí tem o texto, né, que ele fala, ó, aí ele fala assim: musas sicilianas, cantemos um pouco mais. Nem todos os bosques e humildes mortas são úteis se cantamos florestas que sejam dignas de um cônsul. A última era da poesia de Cumas chegou. Uma grande, aí, né, essa é o texto que marca essa profecia, que seria, né, falando do nascimento de Jesus, ó. Uma grande ordem de eras nasce desde o princípio. Agora a Virgem retorna aos reinos de Saturno, retorna agora uma nova geração e enviada do alto céu. Você está agora com a criança que está nascendo, na qual a raça de ferro cessará pela primeira vez e a raça de ouro surgirá por todo o mundo, né? Realmente parece, né, uma profecia messiânica mesmo, né? Lembrando, né, Virgílio, ele é antes de Cristo. Só que, né, tem críticos, né, que
que fala sobre essa questão, né, da quarta écloga de Virgílio, né, falando que há uma discussão detalhada do uso cristão do texto de Virgílio, ó. Aqui, ó. Aí tem esse autor, Philip, aponta o fato de as palavras de Virgílio ser tão facilmente aplicadas ao Messias cristão e um testemunho da sua ambiguidade, ó. Aí isso aqui tem gente que, ó, aí ele fala que tem outros que, né, não concordam. Fala, nosso autor afirma que Virgílio escreveu sobre o advento de Cristo, o nascimento de Cristo, denominado como novo. A tradução dada acima parece se referir ao original latino Virgílio. A primeira linha citada do texto de Virgílio refere-se a uma multidão, em vez de uma raça nascida no céu. Progênese, né, aí fala aqui, ó. O Virgílio referia-se, na verdade, ao povo romano. Autores gregos poderiam usar o termo para plebe latina. Então, né, tem discussão se, né, se realmente ele estava fazendo referência a um Messias, né, que viria, né, trazer uma era, uma raça de ouro, né, surgirá para todo mundo. E, né, também tem um texto chamado, né, Crônica de Zucchini, né. Essa Crônica de Zucchini é uma crônica medieval, né, escrita em siríaco clássico, abrangendo eventos da criação, né, até, aqui, ó, vai falar, né, até o século depois de Cristo. Foi provavelmente produzido no mosteiro de Zucchini, né, que é a moderna cidade né, turca. A obra está preservada em um único manuscrito, né, que é o Códice Vaticano 162, né, que marca a prateleira Vaticano Siríaco 162. Há uma seção de interesse que é chamada de Revelação dos Magos, encontradas na páginas 17 e 25. A história é uma expansão da adoração dos magos, com vista no Evangelho de Mateus. Né? Aí fala que parece datar de algum ponto do século II e do século V, mas não foi preservado em nenhum outro lugar além da crônica de Zucchini. Aí, né, é o chamado Apocalipse dos Magos, né, Revelação. É um antigo escrito cristão em siríaco, aí faz parte de um conjunto mais amplo de apócrifos do Novo Testamento. Ó. A Revelação dos Magos sobrevive apenas em um único manuscrito, né, como já mostramos aqui. Né, aqui, ó, aí vem falando, ó, chegou ao Egito, aqui, ó, o documento parece incorporar vários textos pré-existentes. Não está claro quando o original proposto foi escrito. A gramática e a escolha das palavras sugere uma origem do século V ou anterior, né, como vimos ali, poderia ser do século II. Aí nesse texto da Revelação dos Magos, fala, né, uma interpretação diferente desses magos, ó. Sobre a revelação dos magos, ó, sobre a sua vinda a Jerusalém e sobre os presentes que trouxeram a Cristo. Um relato das revelações e visões que os reis, filhos dos reis do Grande Oriente falaram, que eram chamados, ó, magos na língua daquela terra, porque em silêncio, sem um som, eles glorificavam e oravam. Em silêncio, na mente, eles glorificavam e oravam exaltada e santa majestade no Senhor da vida, o santo glorioso Pai, que está oculto pelo grande brilho de si mesmo e mais elevado e santo de que todo do raciocínio. E a linguagem dos seres humanos não é capaz de falar sobre ele como ele é. Né? Então aqui fala que eles eram chamados de magos porque eles oravam em silêncio. Né? Aqui, ó. E aí fala o nome dos sábios reis, ó, que foram chamados da seguinte forma. Aí vai falando, ó, esse aqui, filho de, né, Artaban, Hormizide, Sana, né, vai falar um monte de nome, ó. Gudafá, Azak, ó, filho de Nananã, filho, né, e vem aqui, ó, Artaxerxes, aqui, ó, filho de Nananã, filho disso aqui e tal. Aí vai falando. Aí, ó, continua aqui, ó, falando mais nomes, ó, filho de Nanã, filho de Bil. Estes são reis, filhos de reis orientais na terra de Shir. Então vai falar, ó, que é a terra de Shir, ó. Aí, né, fala aqui, ó, em contraste com a terra do Oriente, o nome Sírio é menos comum, usando apenas 2 vezes. Né? Então aqui, ó, então fala que eles eram dessa terra de Xi, que é a parte extrema de todo o Oriente do mundo, habitada por seres humanos no oceano ou grande mar além do mundo, a leste da terra de Nod, aquele lugar onde habitava Adão, cabeça e chefe de todas as famílias, aqui, ó, todas as famílias do mundo. E esses filhos dos reis receberam mandamentos, leis e até livros de seus pais, e gerações após gerações, um por um, eles receberam desde o tempo de Sete, filho do nosso pai Adão, porque Adão revelou a seu filho Sete quando o gerou. Adão ensinou Sete sobre a sua grandeza anterior, antes de transgredir o mandamento, e sobre sua expulsão do paraíso, ele advertiu seu filho Sete a não transgredir também a justiça divina como Adão fez. Então aqui diz que eles eram da terra de Shir, né? Que, né, é a terra de Nod, né? A leste da terra de Nod, né, que é onde diz que habitava Adão, e, né, e fala que Adão deu esses mandamentos para Sete, né, e esses reis seriam descendentes dele, né, de Sete, e que eles, né, guardaram esses mandamentos que Adão deu para Sete. Olha que interessante. Então, gente, é isso, né, agora aguardem a terceira parte. Muito obrigado por assistirem, fiquem com Deus e até a terceira parte.